O medo e o amor. Ao longo da história, a humanidade foi se dividindo, se fragmentando em múltiplos partidos. No campo sociais, as classes, ricos e pobres. No campo político, a esquerda e a direita. No campo religioso, as grandes religiões, e dentro das grandes religiões, dos grandes campos religiosos, muitas religiões, muitas tendências, muitas fragmentações. Dentro de cada fragmentação, milhares de ordens. Dentro de cada ordem, grupos que se combatem entre si. E dentro de cada grupo, pessoas. As guerras, as disputas, as traições, os assassinatos se multiplicam e se multiplicaram em cada um desses conflitos, em cada uma dessas separações. Fragmentando o próprio ser humano dentro dele, em diversas faces, diversas tendências, todas elas guerreando também dentro do ser humano. Aonde acaba isso? O próprio câncer nada mais é do que uma guerra entre as células humanas. Uma guerra de vida e morte. Quando muda isso? Como muda isso? Quando surge no meio da guerra algo diferente, tudo rui. No meio da terrível guerra entre os judeus dominados e o Império Romano dominador, no meio de ódios tão duramente cultivados, geradores das maiores misérias, assassinatos, traições, corrupções, surgiu o amor. O amor não se opunha, não afrontava nenhum dos poderes estabelecidos, mas ele confrontava. Mais do que disputar as coroas, questionava os tronos. Só parece que o maior ódio, que a maior ameaça a um exército é outro exército, a um partido é outro partido, a uma classe é outra classe, a um sexo é outro sexo, a uma raça, a uma religião. Só parece. A verdadeira ameaça não é quem pode nos substituir do trono, mas para quem questiona o trono em si. Não é quem pode nos vencer na guerra, mas acabar com a própria guerra através da paz. Quando Jesus surgiu, Roma, o maior império da terra, a Judéia, um dos territórios dominados, que travavam guerras surdas, explícitas, implícitas, se uniram. Se uniram para perseguir, encurralar, julgar e matar Jesus.
Nenhum daqueles personagens seria conhecido hoje, Anás, Caifás, Pôncio Pilatos, se não fosse Jesus. O Império de Roma acabou. O Sinédrio acabou. Os cristianismos acabarão. De tudo emergirá o Cristo. Não um personagem histórico, que também será superado, mas emergirá o amor insuperável. Não será assim? Em Atos capítulo 5, versículos 24 a 26, nós lemos assim: Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e os chefes dos sacerdotes, ouvindo essas palavras dos servos que voltaram da prisão e constataram que elas estavam rigorosamente trancadas e rigorosamente guardadas, mas sem os prisioneiros, sem os apóstolos prisioneiros dentro, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. De os discípulos saírem da prisão, estando ela trancada e guardada. E chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. O medo, sem dúvida, é a grande arma de dominação. O medo que se impinge a um outro por medo do outro sobrepujar a nós próprios é uma disputa de medos que tenta dominar o outro e que domina a nós mesmos, sujando o outro como suja a nós mesmos, odiando o outro como, no final das contas, odiamos a nós mesmos. É estimulando o medo, inoculando o medo e depois oferecendo falsas seguranças que se toma o voto, que se toma os dízimos, que se toma todos os poderes da terra. Quando alguém duvida ou inveja um poder, apenas reforça os poderosos, reforça os dominadores. Mas quem discute, quem solapa, quem mostra o vazio desse domínio da terra, desse poder humano, esse nos quebra nos pilares, nos ataca as raízes. Foi isso que Jesus fez a todos nós. Não veio fundar mais um partido, mais uma religião, mais uma tendência, mais um orgulho de raça, chefiar mais um exército. Claro que não. As religiões, as teologias, as divisões são humanas. Haverá um só rebanho, um só pastor, anunciou o Mestre. Mas esse pastor não será o Cristo histórico, o personagem. Esse rebanho não será nenhum dos cristianismos, nenhuma das religiões da terra. O pastor que reunirá todo
toda a humanidade em torno dele será o amor, a fraternidade, o serviço em compaixão. Jesus, no que ele simboliza, e não o Jesus real, o Jesus simbólico, o Jesus poderoso, o Jesus Deus, porque Deus é amor. E o que Jesus veio trazer à Terra foi a revelação do Pai em lugar do Deus dos exércitos. O Deus de amor, ao contrário do Deus do ódio. Mas quem estará disposto a realmente abrir mão das coroas e exaltar e servir a libertação dos outros, para ser exaltado, para ser libertado? Porque é dando que se recebe. Quem estará disposto a isso? Agora é a hora de nós respondermos. Ótimas respostas para todos nós.